Devocional Juntos Somos Melhores, do pastor Rick Warren. Tema: Somos chamados para servir juntos. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas capítulo 5, verso 13. Dia 29. Estando prontos para servir. Somos salvos para servir uns aos outros. Muitas pessoas trazem uma ideia errada sobre o chamado de Deus. Pensam tratar-se de algo que apenas missionários, pastores e outros líderes da igreja experimentam. Mas a Bíblia diz que todos são chamados para servir a Deus por meio do serviço prestado aos outros. O versículo de hoje nos dá 3 esclarecimentos sobre como servir a Deus por meio do serviço aos outros. Primeiro, a base para o serviço prestado aos outros é a salvação. Paulo diz: vocês foram chamados para a liberdade. Não se pode servir a Deus antes de ser liberto por Jesus. É um pré-requisito para o serviço. Sem a liberdade do perdão, você acaba servindo por razões erradas, como, por exemplo, para tentar receber a aprovação dos outros, acabar com a sua dor, remediar a culpa ou impressionar a Deus. O serviço motivado por essas razões ilegítimas está fadado a deixá-lo exausto e amargurado no final. Segundo, a barreira que impede o serviço aos outros é o nosso egoísmo. Paulo adverte: não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. A razão pela qual não temos tempo ou energia para servir os outros é porque estamos preocupados com os nossos compromissos, sonhos e prazeres. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em servir-nos do que em serviço. Mas Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que realmente saberão o que significa viver. Marcos capítulo 8, verso 35, versão BV. Terceiro, o motivo para o serviço é o amor. Paulo diz: sirvam uns aos outros mediante o amor. Esse é um ponto-chave para a construção da comunidade. Sem amor, o serviço não conta aos olhos de Deus. Lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Deus está sempre olhando para o nosso coração. Não vejo servir como uma obrigação ou uma tarefa. Sirva com disposição e firme vontade, motivado pelo amor e pela gratidão a Jesus por tudo o que Ele tem feito por você. Depois, lembre-se de que servir na terra é um treino para a eternidade. Além disso, você fica mais semelhante a Jesus quando serve aos outros. Para pensar, fomos salvos para servir uns aos outros. Versículo para memorizar: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Romanos capítulo 15, verso 2. Questão para considerar: como você servirá alguém de sua igreja ou do seu pequeno grupo hoje? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo áudio.